Olha, eu posso até tardar, mas falhar eu não falho não. Quer dizer, às vezes. Mas enfim, depois de um tempinho sem falar de Higurashi por aqui, cá estou eu novamente pra gente continuar essa saga de onde paramos. Let's go! Bom, no último vídeo a gente concluiu as temporadas mais antigas do anime, que meio que fecham a história principal, respondem bastante dúvidas e dão fim ao ciclo infernal de loops de junho de 83, e por muito tempo isso era tudo que nós tínhamos de Higurashi em anime, pelo menos. Até que em 2020, eis que surgiu Higurashi Go, uma nova temporada com uma staff diferente que trazia um visual e execução completamente diferentes do que o Estúdio Jin nos apresentou antes, seja pra bem, seja pra mal. Mas a gente vai falar mais sobre isso depois. E é interessante mencionar que muita gente acreditava que essa temporada era um remake do Higurashi de 2006, mas não é. É de fato uma continuação. Higurashi Go, diferente da primeira temporada que tinha o Keiichi como protagonista e da segunda que tinha a Arika, tem uma abordagem um pouco diferente, e pra isso eu também vou optar por uma abordagem diferente aqui. Porque a real e o motivo principal de muitas pessoas acharem que se tratava de um remake é que os primeiros 3 arcos dessa temporada são muito parecidos com arcos que a gente já viu antes. Por isso eu vou passar mais por cima deles pra gente poder focar de verdade no que tem de novo aqui. Sem mais delongas, então, vamos começar. O primeiro arco dessa temporada é quase idêntico ao primeiríssimo do anime, com o Keiichi voltando pra vila, ajudando a Arena a tirar o bonecão lá do meio do lixo, encontrando as notícias sobre as mortes no Atanagashi nos anos anteriores. Daí tem o Atanagashi desse ano, o Oishi aparece atrás do Keiichi na escola depois, e começam umas suspeitas em cima do comportamento do pessoal, principalmente da Arena. Mas é aqui que algumas mudanças entram. A gente vê ainda no segundo episódio que tudo isso tá acontecendo depois da vitória do pessoal na temporada anterior, e a gente descobre isso através da Arika, que parece extremamente frustrada, afinal era pra tudo ter sido resolvido, por que isso tá acontecendo de novo? Ela não tem uma resposta definitiva, então decide só tentar fazer tudo dar certo outra vez. Dessa forma, quando o Keiichi tá suspeitando pra caramba do comportamento da Arena, ela vai nele e tenta convencer o garoto de que é só coisa da sua cabeça, que a Arena na verdade tá normal, só que ela não tá. Ela ataca ele, dá 157 facadas no moleque, mas de alguma forma milagrosa ele que consegue dar fim na garota batendo com um despertador na cabeça dela. Tá, ele sobrevive de algum jeito, mas descobre pela Mion que a Arika e a Satoko foram mortas. E o arco acaba com ele percebendo que tá contaminado pelo parasita numa cena bem... Tá meio estranho, mas calma, vamos pro próximo. Esse novo loop é muito parecido com os arcos da Shion. Começa com uma competiçãozinha numa loja, o Keiichi ganha uma boneca, ele não quer, e assim como da última vez decide dar pra Mion, que fica toda fofinha, felizinha. No Atanagashi tem a situação da Mio e do Tomitaki entrando no armazém do Oyashiro-sama juntos do Keiichi e da Shion. Depois disso começa todo aquele lance da Mion perguntar pro Keiichi se ele viu os 3 que estavam no armazém, depois o Oishi pergunta a mesma coisa, daí a Shion liga e pergunta dos outros 2 e conta que eles sumiram depois de roubar um caminhão. Não tinha a parte do caminhão das outras vezes, mas o resto igual, basicamente. Ele conta pra Arika sobre o que rolou e ela dá uma surtada e praticamente mete um apavoro nele. E em seguida isso desaparece. Todo mundo sai pra procurar, no meio da busca a Mion fica bizarra pra caramba e mais tarde ela liga pedindo pra que ele a visite. Nessa visita ele confessa o que fez no armazém e implora perdão pra ela. Ela aceita, mas diz que muita gente da vila sabe o que ele fez e que por isso ele vai ter que ficar escondido por um tempo. Nisso ela leva o Keiichi pra aquela masmorra da família dela e taca ele dentro de uma cela falando que é pra ele ficar lá até a poeira baixar. Ela diz que ficou muito feliz quando ele deu a boneca pra ela, se declara pro garoto e diz que quer protegê-lo. Mas é quando um alarme toca e ela sobe com uma arma. O Keiichi se quebra todo tentando escapar do lugar e desmaia, sendo resgatado e hospitalizado. Quando recebe alta, ele descobre pelo Oishi, que foi quem o resgatou, que no poço da masmorra haviam vários cadáveres, incluindo o da Shion. E fora isso, o homem ainda conta que encontraram a Arika morta num lugar em que a Mion não deixou o Keiichi procurar naquela hora, e que a própria Mion e a Satoko foram achadas mortas na mansão da família das gêmeas, dando a entender que tudo isso rolou por conta de um surto psicótico da Mion. O arco acaba e o próximo tem início.
Esse próximo arco ele é em essência quase idêntico àquela parte do anime em que o tio da Satoko volta pra vila e começa a infernizar ela, e o pessoal todo se une pra conseguir a ajuda do centro de proteção da criança. É bem parecido mesmo. A principal diferença aqui tá no Oishi, que parece estranhamente afetado e pouco cooperativo. Dessa vez a resolução do problema principal vem quando o pai das gêmeas, que olha só, é deputado, se envolve na briga com o centro de proteção junto de outro parente, que é advogado. No Atanagashi, a Satoko chama o Keiichi pra conversar, agradece por tudo e pede pra que ele a acompanhe até a sua casa. Ela deixa ele numa sala e é quando... O Keiichi consegue desarmar o maluco e mandar ele pra vala na frente da Satoko, desmaiando em seguida. Ele acorda no hospital e é questionado pela polícia sobre o que aconteceu na noite do festival, mas ele não se lembra direito. Alguns dias depois ele recebe a permissão de sair do quarto, e é quando a Arena aparece. Ele pergunta pra ela por que nenhuma das outras foi visitá-lo até então, e ela conta que na noite do festival, o Oishi apareceu com uma arma e matou todas elas. O arco acaba. Ok, as coisas ainda estão meio confusas, mas relaxa que agora elas vão ficar mais ainda. Mas eu juro que no próximo tudo vai ficar mais entendível. O anime volta no arco anterior no Atanagashi, e enquanto o Keiichi e a Satoko estão fora, a gente vê o Oishi chegando e atacando todo mundo. Ele acusa a Arika de ser a culpada por trás da maldição. Ele mata a Shion, a Mion e manda a Arika contar a verdade por trás das mortes. Ela não conta e ele a mata também. No plano espectral, ela percebe que se lembra que foi morta por ele, e a Hanyu diz que usou o resto do próprio poder pra dar essa habilidade pra ela. A Arika comenta que mesmo interferindo nesses últimos mundos, eles ainda assim acabaram em tragédia, e isso desanima e frustra ela ainda mais. E é por isso que a Hanyu decide compartilhar algo com a garota. Ela diz que os seus poderes chegaram ao fim e que por isso vai desaparecer, e a conta sobre uma espada sagrada escondida na estátua do Oyashiro em Hinamizawa, que tem o poder de dar o fim definitivo a alguém preso em repetições. No novo loop então, Arika toma uma decisão. Durante o encontro com os amigos, ela propõe a eles uma brincadeira de pique-esconde em que só ela vai se esconder em algum lugar da vila toda e eles vão ter que achar ela antes do anoitecer. Ela vai até o armazém do Oyashiro e no fundo da estátua acha um fragmento da espada, mas na hora que vai colocar o seu plano em ação... ela decide tentar mais 5 vezes. Se nenhuma delas der certo, aí então ela acaba com tudo. Nas preparações para Tanagashi, o Mamoru aparece, e ela pede pra ele ficar na vila até o fim do festival. Ele concorda, só que daí do nada o anime corta pra ele matando a Arika. Na sequência, o anime mostra a Arika sendo morta em mais 3 loops. São todos bem pesados e pelas mãos de pessoas diferentes, mas um deles chama a atenção, quando enquanto é morta pelo Keiichi, a garota pensa em como seria maravilhoso se quando ela acordasse de novo, ela estivesse tranquila no seu quarto de sempre, no dormitório do Colégio Santa Lúcia. Tá, esse nome aí é novo. Tá, agora, viado, o próximo loop é esculacho. A minha mana Arika simplesmente acorda com a Satoko tendo aberto o estômago dela. A Satoko, num papo meio maluco, fala que a Arika tá amaldiçoada e que tá executando o Atanagashi nela, que recebeu uma revelação do Oyashiro-sama dizendo que a Arika não servia mais pra ser a sacerdotisa dele. Daí ela saca a enxada do ritual e fica... porra, não precisa detalhar tudo, né? Enquanto é enxadada pela amiga, a Arika lembra do loop do final da temporada anterior, aquele lá em que tudo tinha dado certo. E em seu devaneio, no qual se vê diante de uma versão um pouco mais velha de si mesma, ela se lembra de como ela desejou sair da vila e ir pro tal Colégio Santa Lúcia logo que escapou dos loops. E ela se culpa por ter desejado ir embora. Olha, eu não culpo não, mas enfim. Um novo loop tem início e a Arika conclui que apesar de todos os 100 anos de desgraça que ela experienciou, ela ainda ama a vila. Oh, que bonitinho. Ela fala isso pra Satoko e a Satoko abraça ela. Que coisa maravilhosa. A vila segue pacífica, ninguém enlouquece, o tio de ninguém volta, ninguém entra no armazém durante
Watanagashi, mas então, durante o festival, o Tomitaki e a Mio chamam ela pra conversar. E eis que a Mio simplesmente confessa tudo que ela ia fazer. God damn. Ela entrega o seu plano pra garota e o Tomitaki diz que eles vão partir da vila juntos pra dar fim na conspiração. Intrigada, a Arika pergunta por que a mulher mudou de ideia de repente, mas a Mio responde que a garota não entenderia. No dia seguinte, o maluco do Banken a aborda a pedido do Tomitaki, dizendo que tá lá pra manter ela segura. E a gente vê outros militares do grupo emboscando o Okonogi pela conspiração da Mio e outros sendo guiados pelo Irie no subterrâneo da clínica pra inspecionar tudo. O Tomitaki conta pra Arika que tá tudo sob controle e diz que não sabe muito bem o que vai ser da Mio ainda, mas que como o governo caga pra Hinamizawa, talvez nem dê grandes coisas, já que a conspiração não chegou a rolar. Maravilha! Finalmente temos um novo final bom. Mas mesmo com tudo dando certo, a Arika se sente inquieta. Alguma coisa parece errada, mas ela não sabe dizer o que. A vida fatídica de antes volta até um momento em que a Satoko tem um flash de um acontecimento de outro loop. A Arika pergunta como a garota sabia e... o arco acaba. Chegamos ao último e agora toda essa confusão que a gente presenciou nessa temporada vai fazer mais sentido. O anime volta lá pro fim da temporada anterior, no momento em que a Mio erra o tiro na direção da Hanyu, é derrotada e o Tomitaki assume a sua custódia. Enfim, nós vemos o que aconteceu de verdade depois daquilo. Depois que a grande batalha acaba, tudo volta ao normal, um ano se passa, a Mion se forma, ela era mais velha, não sei se vocês lembram, e agora só os 4 frequentam o colégio. Ao fim da aula, as atividades do clube seguem até que as duas aí vão embora, pra consulta rotineira da Satoko na clínica do Irie. Vocês lembram que ela sofria com a síndrome de Hinamizawa num nível alto e tinha que tomar injeção? Pois bem, nessa cena o médico diz que ela tá curada, que ela não vai mais precisar tomar. E ele até comenta inclusive que muitos moradores vêm se curando nesse último ano. Próximo ao Watanagashi, através de um apelo da Arika, o prefeito da vila e a avó das gêmeas declaram o fim dos ressentimentos pela guerra da represa de anos antes, e dizem que a maldição de Oyashiro na verdade nunca existiu. Tudo lindo, tudo maravilhoso, até que... No outro dia, a Arika chama Satoko até uma livraria na cidade. Lá, ela pega um guia de estudos para passar na prova pro Colégio Santa Lúcia, um renomado colégio feminino na cidade. Ela diz que quer entrar lá, que quer viver uma vida cheia de novidades e expectativas fora do cotidiano usual do qual elas estão tão acostumadas. E que quer fazer isso junto da Satoko. Essa, por sua vez, fica com um pé atrás, mas diante da insistência da amiga, aceita o desafio. E com isso definido, por quase 3 anos as duas se dedicam ferozmente aos estudos. E quando chega o grande dia de ver o resultado das admissões delas, as duas passam. E é aí que começa o BO. Uma vez estabelecidas no colégio, ao passo em que a Arika tem extrema facilidade em se adaptar ao ambiente mais pomposo e sofisticado, assim como a demanda de estudos e carga de lições, a Satoko se sente deslocada. Ela deu tudo de si para estudar e passar na prova de admissão, mas essa rotina intensiva de estudo é demais para ela. E conforme vê a amiga se enturmando mais e mais com as outras garotas, ela se vê isolada, constantemente repreendida pelo seu desempenho nas tarefas e distante da Arika. Com o seu desempenho descendo cada vez mais, a Satoko é mandada para a sala de reforço, onde uma aluna mais velha recomenda que ela se empenhe para não ter que passar o resto da vida escolar lá. Ela começa a se sentir rancorosa com a Arika, que a essa altura já tinha virado uma celebridade dentro do colégio. Numa noite, ela decide armar uma pegadinha para tentar relembrar a Arika da época de Hinamizawa, mas no dia seguinte, quando a garota cai junto das novas amigas na tal pegadinha, uma delas acaba se machucando. A Arika percebe que foi a Satoko, mas não diz nada. Só que uma amiga dela também percebe e acusa a menina, que é chamada pela professora no meio da aula e levada pra uma cela pra refletir. Oxe, que porra de escola é essa? Claro que a Satoko acaba achando que foi a Arika quem a entregou. Na cela, a garota se amaldiçoa por ter aceitado entrar nessa escola anos no passado. Ela chora em desespero, pedindo pela chance de voltar no tempo e desfazer
refazer a decisão que tomou. Dias se passam até ela ser liberada, e no ano seguinte ela acaba sendo estabelecida na sala de reforço. Sua vida parece sem sentido. Até que um dia ela e Arika recebem uma carta da Mion, pedindo para reunir todo o pessoal em Hinamizawa. A Mion busca elas no dia e tudo parece normal de novo. Eles brincam, se divertem igualzinho aos velhos tempos. No fim do dia, todos eles vão pro restaurante da Shion, todos menos a Satoko, que decide ficar para dar mais uma volta pela vila. Ela passa melancólica pelos lugares que conhecia tão bem na época e chega no armazém do templo. Ela entra e acaba quebrando a estátua do Oyashiro. Dela, um chifre negro cai no chão. A Satoko encosta nele e se vê no plano espectral que tantas vezes vimos Arika dentro. Lá, uma mulher alta de aparência extravagante a recebe. Ela fala um monte de bizarrice, meio que como se conhecesse a Satoko, mas também como se ela fosse outra pessoa. E por fim diz: seguinte, eu sei que você tem um desejo e eu posso te dar o poder para alcançar o mundo que você tanto deseja, mas a jornada até lá vai ser demorada. Ela diz que vai dar pra Satoko o poder de viver em repetições, e que diferente do poder daquela gata, a Satoko não vai perder as memórias a cada repetição. A garota acorda em junho de 83 em Hinamizawa, achando que tudo que ela viveu nos últimos 5 anos foi só um longo sonho. E ela fica meio em dúvida se foi ou não real, até que de novo, um ano depois da Mio ser detida, Arika chama ela pra aquela livraria, falando do seu sonho de estudar no Santa Lúcia. Nessa hora, a Satoko, nervosa, tenta convencer ela a adiar os estudos pro colégio, mas a garota insiste e diz que se ela não quiser, vai estudar sozinha pra ser admitida. A Satoko tenta convencer a amiga a abandonar a ideia e até diz pra ela numa noite que não quer ir pro colégio porque não vai conseguir acompanhar os estudos. Nessa hora, porém, Arika diz que vai ajudar ela se isso acontecer, que vai ficar do seu lado. E meio hesitante, ela decide confiar e fazer tudo de novo. O resultado, porém, no fim é o mesmo, mas cara, pausa. Honestamente aqui, falando sério com vocês, não é por negligência da Arika que essa mina tá ficando de lado, não. A própria Satoko, na verdade, recusa a ajuda da amiga, dizendo que ela tava olhando pra ela com pena, e depois ainda fica se fazendo de coitada. Porra, convenhamos, não dá pra ajudar alguém que não aceita ajuda, né? Mas enfim, voltando, ela mete uns loucos dela pra cima da Arika, abraça a garota na frente de todas e... Poggers. De novo e de novo, a dona Satoko volta no tempo pra tentar frear a decisão da Arika, mas não adianta, as coisas sempre tomam o mesmo rumo, enquanto a mulher misteriosa lá assiste tudo e casca o bico. Ela tem um senso de humor meio... Numa dessas, ela decide contar pra Satoko que o motivo da determinação da Arika é que ela também viveu em repetições e por mais de 100 anos. E quando ouve isso, a garota pede pra ver os fragmentos das memórias da amiga, ao que a mulher bota ela pra experienciar simplesmente todos os 100 anos que a Arika viveu. E de alguma forma ela sai suave disso, não sei como, mas enfim, ela conclui que pra alcançar o seu objetivo, ela precisa destruir a determinação da Arika de novo. Caralho, parça, que amigaça, hein? Ela pede pra mulher fazer com que a memória da Arika também se mantenha quando ela repetiu o loop. Ela faz, essa mulher é muito foda, mas a Arika continua com a restrição de não lembrar das últimas horas antes da própria morte. E meio a tudo isso, a Satoko pergunta o nome da mulher misteriosa e ela diz que não tem um. Então a garota nomeia ela de Ewa. Na verdade a menina gagueja e a mulher chama isso de nome. Então, já que ela escolheu isso, eu vou me dar o direito de chamar ela de Estados Unidos. Pois bem, a Satoko comenta com a Estados Unidos que o pessoal nos loops parece às vezes ter uns flashes das outras vidas, e a mulher diz que isso é consequência das repetições, que vão fazendo com que os resíduos de um loop influenciem nos outros. Nisso tem um pedaço minusculinho do anime que mostra num outro loop o tio da Satoko tendo flashes da própria morte e refletindo sobre a vida e tentando ser uma pessoa melhor e ser um tio decente. Ela até aceita ele, mas não vai muito longe não. E depois tem ela comentando com a Estados Unidos que talvez dê pra aproveitar isso pros seus planos. Nisso um novo loop ocorre, e nesse nós vemos a Mio tendo flashes da sua derrota na outra realidade. Ela acorda e recebe uma ligação da Nomura, lembrando ela que o dia da operação tá próximo e avisando que se tudo der errado, a pesquisa do vô dela vai ser invalidada. Ao fim da ligação, a mulher pega de um cofre um antigo álbum do homem, que ela nunca tinha mexido desde a morte dele, e dentro ela encontra um bilhete do avô, no qual ele diz que receia que o envolvimento da
garota na sua pesquisa acabe roubando a vida dela. E diz que, portanto, gostaria que ela deixasse tudo isso pra lá e fosse feliz de outra forma. No Atanagashi, ela conta pro Tomitaki sobre a conspiração e todos os envolvidos são detidos. No plano espectral, a Satoko fala para Estados Unidos que usou os poderes dela para cancelar o plano da Mio, porque assim a Arika não ficaria presa no loop de 100 anos. Ainda assim, ela comenta que a garota segue livre para sair da vila e que ela não pode perdoar um pecado como esse, já que a Arika é a sacerdotisa do Oyashiro. Diante disso, a Estados Unidos então pergunta se a Satoko vai querer assumir o nome do Oyashiro e executar a sua própria maldição. E ela responde que sim, que ela vai prender a Arika num novo ciclo de tragédias que só vai acabar quando a garota decidir ficar na vila. No novo loop, a Satoko rouba de uma maleta da Mio um frasco que induz a síndrome de Hinamizawa. E tendo esse item e o poder da Ewa em suas mãos, ela se determina a alcançar o seu futuro desejado. O anime acaba. Pois é, essa temporada, diferente das outras, acaba meio que na metade da história. Eu vou tentar não demorar tanto pra trazer a última, mas vamos agora, como é de praxe, juntar pelo menos os pontos que temos aqui em mãos. Higurashi Go é bem confuso durante boa parte dos seus episódios, mas é quando nós chegamos no último arco que as coisas enfim fazem sentido. O que aconteceu então é que, depois das duas primeiras temporadas, o pessoal enfim conseguiu derrotar a Mio. A Arika finalmente saiu dos loops malditos e a vida de todos seguiu pacífica em Hinamizawa. Contudo, depois de passar 100 anos presa na vila, a Arika desejou por algo diferente. Foi quando ela decidiu que queria ir pro colégio Santa Lúcia no colegial. Ela queria uma vida diferente, mais renomada, mais chique, ela queria descobrir um mundo novo fora de Hinamizawa. Porém, ela não queria seguir esse sonho sozinha, ela queria que a sua melhor amiga fosse junto e convenceu a Satoko a estudar para admissão também. Por quase 3 anos então, as duas deram o seu máximo nos estudos e, em recompensa pelos seus esforços, foram admitidas no colégio, mas é aí que as coisas começam a desandar. O lance é que a Arika é bem mais sagaz na questão social e também na questão dos estudos, então pra ela é fichinha se adaptar ao lugar, mas pra Satoko não, ela não consegue se familiarizar com as outras garotas e tem muita dificuldade em acompanhar as disciplinas e exigências do lugar, e isso provoca um distanciamento entre as duas, uma vez que ela se sente inferiorizada pela amiga. Só que tem aquele lance aí, a Arika na verdade não inferioriza a Satoko, pelo contrário, ela tenta ajudar, tenta incluir a garota no grupo, amenizar a visão que as meninas têm diante do jeito rebelde dela. A Arika na verdade faz de tudo pra Satoko se enturmar e conseguir atender às exigências da escola. A própria Satoko na verdade é quem rejeita a ajuda da amiga, dizendo que não quer ser olhada com pena. E eu entendo que é um ambiente meio desconfortável pra ela, mas cara, assim, ela nem tenta se adaptar, ela só desiste na mesma hora, ela nem tenta fazer amigas. E tipo, longe de mim dizer que ela deveria deixar de ser quem é pra se adequar às outras, mas poxa, tenta fazer uma abordagem mais sutil, se aproximar um pouco e vai mostrando aos poucos o seu jeito mais bobinho e desleixado. Assim, mesmo que elas discordassem das suas atitudes, elas ainda teriam uma certa simpatia por ela. Ela nem tenta fazer isso, ela só cria um rancor absurdo pela Arika e demoniza a amiga. E bom, as coisas desandam, mas daí tem a viagem de volta pra Hinamizawa, na qual a Satoko encosta no chifre negro que manda ela pro plano espectral, onde ela conhece a Ewa. E quem que é essa Ewa? Ela é basicamente, ao que parece pelo menos, uma entidade semelhante a Hanyu, só que muito mais poderosa do que ela, uma vez que ela concede uma versão bem mais vantajosa do poder de repetir a realidade pra Satoko do que a Arika obteve. E ela faz isso, ao que parece, só pra se divertir mesmo, assistindo as tentativas da garota de mudar a cabeça da Arika, o que eu particularmente acho duvidoso, uma vez que, pra ser sincero, é bem chato ver esse pedacinho do anime. Mas enfim, uma vez recebendo os poderes da Ewa, a Satoko parte nessa sua jornada de impedir que a Arika vá pro Santa Lúcia e leve ela junto. Não funciona e, meio a isso, a garota fica sabendo pela Ewa dos 100 anos de loop que a Arika viveu. Daí ela experiencia tudo isso, mas fica de boaça, como se não fosse nada, e toma uma decisão. Ao fim do anime, então, ela usa o poder da Ewa pra fazer a Mio ter flashes da própria derrota e desistir do seu plano. Assim, toda a conspiração é cortada antes mesmo de começar. Ela rouba uma seringa com o parasita pra ter de arma e decide, como a ótima amiga que ela é, submeter a Arika a uma nova sequência de loops, com o objetivo de fazer
fazer a garota desistir do seu sonho de estudar fora. O que a gente vê então em todos os 4 arcos iniciais dessa temporada são os loops que a Arika experiencia através do ato da Satoko. Só fica então, acredito eu pelo menos, uma dúvida principal, que é por que quando a Arika finalmente decidiu ficar em Hinamizawa no final do 4º arco, a Satoko matou ela mesmo assim. Talvez tenha sido porque ela percebeu pela reação da garota que ela sabia de alguma coisa, pode ser, mas enfim. Ah, e também o que eram aqueles apelidos estranhos que a Estados Unidos chamava a Satoko? Ela realmente conhecia a garota ou ela tava confundindo ela com alguém? E isso aí não ficou muito bem explicado também. Esperançosamente, na próxima e última temporada, nós teremos as respostas que faltam pra concluirmos essa gigantesca história. Agora vamos lá, eu vou ser honesto e talvez vocês concordem que essa temporada foi meio mais ou menos. Eu entendo que tem uma certa lógica em você colocar o espectador pra experienciar vários loops também, assim a gente se sente um pouco no lugar da personagem, mas mano, 3 temporadas é excesso, sabe? Já deu. Pô, os primeiros 3 arcos dessa temporada são muito qualquer coisa, as diferenças deles pras outras temporadas são mínimas. O anime podia só contar rapidinho o que rola, igual ele faz no 4º arco, não precisava estender 13 episódios disso, sabe? O 4º arco em comparação é bem legal e o último é da hora e tal, me interessou bastante num primeiro momento, dá um respiro de tudo que a gente teve até aqui, elas estudando pro colegial, entrando no Santa Lúcia, o drama da Satoko na primeira vez é bem legal, a Ewa é interessante, mas pô, a treta do negócio é basicamente a Satoko se fazendo de coitada, ela fala que não vai conseguir sozinha, daí a Arika fala, não pô, eu te ajudo, daí chega na hora ela recusa a ajuda da Arika, se fode e depois culpa a mina, porra, e daí ela quer destruir a vida toda da garota só porque ela é burra e fica pintando caveira da Arika, aí é foda, né? Fiquei por conta disso meio dividido nesse último arco. E no que diz respeito à trama, essa temporada é a mais cansativa que teve. Agora tem outra coisa que eu preciso mencionar. Eu falei nos outros 2 vídeos que a produção do estúdio Jin era bem duvidosa. E pô, esse novo estúdio é bem mais consistente, é inegável. Mas cara, nossa, a execução do terror nessa temporada, sinceramente, é horrível, mano. Os takes bizarrinhos não ficam legais, as ênfases bruscas que tem quando um personagem fala mais sério são muito estranhas. O anime fica o tempo todo tentando dar um ar maquiavélico pros personagens que é só ridículo. Cara, eu juro, a cena do Oishi quando ele enlouquece e mata todo mundo é tão expositiva, é tão exagerada. E não é o exagero sombrio que as outras temporadas tinham, é muito tosco. Fora isso, essa temporada mais do que as outras perde completamente a noção do quanto uma pessoa pode perder sangue ou ser espancada, esfaqueada ou whatever antes de morrer. Cara, a cena da Arika com o estômago aberto, ela é absurda. A mina tem o intestino estourado por uma enxada e continua viva. Pô, assim não, parça. Enfim, eu achei essa temporada extremamente inferior às outras em todos os quesitos. Foi divertidinho às vezes, teve umas coisinhas diferentes, mas foi bem mais ou menos, eu não posso mentir não. Mas é isso aí, e você? O que você achou dessa temporada? Você tá curioso pra próxima, que é a última? Deixa aí nos comentários pra gente seguir conversando sobre. No mais, curte e hype o vídeo se você tiver gostado, se inscreve no canal pra não perder os próximos, considere se tornar membro pra me dar mais dica com o canal, e eu já deixo aqui um agradecimento aos membros, um maior aos desbravadores do submundo, Arthur Rodrigues e Necroneco, e um especial aos senhores do submundo, que são Luzil, Matheus Nicolas, Thaís Porto, Cauâmbito 10, Arthur Rocha, Yumiano e Crio. Obrigado pela força. As minhas redes sociais estão na tela se você quiser me seguir, e é isso, até uma próxima, falou. Eu tô trabalhando